Olá! A organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios ainda está em análise no Congresso Nacional. Uma comissão mista de deputados e senadores está encarregada de votar uma medida provisória que reestrutura a administração federal. A MP, que foi assinada no primeiro dia de governo, prevê 31 ministérios e altera algumas atribuições. Quem vai dar mais detalhes sobre o texto é o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina. Ele integra a comissão mista. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Regina. Eu que agradeço por o senhor atender o nosso convite. Queria que o senhor falasse para a gente sobre essa proposta de alteração dos ministérios e se a comissão mista prevê alguma alteração. Sim. Em primeiro lugar, a reestruturação dos órgãos da presidência e dos ministérios vem de encontro ao anseio da própria sociedade. As mulheres queriam ser vistas com mais visibilidade nesse novo governo. Ministério das Mulheres com essa característica. Da igualdade racial, se retoma a importância de um status de ministério, dos direitos humanos, dos povos indígenas, do Ministério da Cultura, que tanto se perseguiu a cultura, se retoma como ministério para dar status de ministério para valorizar a cultura brasileira. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que subsumiu no mapa e se desestruturou as principais políticas de apoio à agricultura familiar, e tive a honra de coordenar o GT da transição, que reestruturou este novo ministério. Enfim, vários ministérios para dar novamente visibilidade a sujeitos que estavam sendo anulados nas políticas públicas, excluídos nas políticas públicas ou secundarizados nas políticas públicas do último governo. O governo do presidente Lula retoma esses ministérios sem criar cargos. Eu acho que isso que tem que deixar claro, Regina, aqui. Foi recriado os ministérios, mas não foi criado nenhum novo cargo para a reconfiguração e reestruturação dos ministérios. Só se deu importância política ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, da igualdade racial, dos povos indígenas, da cultura, da ciência e tecnologia, ou seja, como do Ministério da Fazenda, como o Ministério do Planejamento. Que país continental que não tinha Ministério do Planejamento, misturou tudo. Por isso que foi a bagunça que foi a economia, a política econômica, 4 anos sem planejamento de país. Nós retomamos o Ministério do Planejamento, que hoje a ministra Simone Tebet. Retomamos o Ministério da Indústria, Comércio e Serviço, que o vice-presidente, que foi 16 anos governador de São Paulo, é o ministro da Indústria, Comércio e Serviço, pela importância da reindustrialização do nosso país. Nós não queremos só controlar a inflação, baixar a taxa de juros. Nós precisamos fazer economia, industrializar o país, apoiar o campo, apoiar essas políticas, mas também apoiar as políticas sociais, como a da cultura, da educação, da igualdade racial, dos direitos humanos. Com certeza, deputado. Agora, isso não envolve mais custos para a máquina pública? Não envolve, porque não se criou novos cargos. Tu reconfigura os ministérios, tu cria status de ministério para ter o quê? Na relação do governo, debater o orçamento e colocar o orçamento, distribuir melhor o orçamento nos vários ministérios. Se antes estava centralizado em alguns, agora tu descentraliza o orçamento para o conjunto dos ministérios para fazer melhor a política, para atender melhor o nosso povo nas políticas públicas federais. Agora, essa medida provisória ela tem que ser votada até 1º de junho, se eu não me engano, mas ainda vai ser votada na comissão mista, depois no plenário da Câmara, no plenário do Senado. Tem chance e acordo para ser aprovada? Nós tivemos boa reunião com o Isnaldo Bulhões, que é o relator da medida provisória 1154, com o governo. Desde a quinta-feira da semana passada eu tenho feito várias reuniões em nome da nossa bancada, para discutir a Conab lá no MDA, discutir a reestruturação dos ministérios, ouvindo inclusive ministérios, como o Ministério do Trabalho, como o Ministério da Previdência, que são tantos ministérios recriados para a importância da luta dos trabalhadores, da Previdência, da aposentadoria do nosso povo brasileiro. Todos esses ministérios hoje estão em consenso que o Isnaldo Bulhões, que é o nosso relator, vai acatar a decisão do próprio governo nessa reestruturação dos ministérios. Segundo lugar, tem tempo, porque na próxima semana, acredito que a gente já pode votar na comissão, na próxima terça-feira ou quarta-feira,
e na semana seguinte já dá para votar na Câmara e depois no Senado e depois vai para a sanção presidencial. Não tem maiores problemas. Tinha alguns temas do CAR, tema da CONAB, já discutimos gestão compartilhada entre os ministérios e acredito que nós vamos votar por unanimidade, ou pelo menos a ampla maioria dos deputados, a reestruturação dos ministérios do novo governo. Mas será que realmente tem apoio político, já que tem alguns órgãos que foram extintos, como a FUNASA, que está sendo criticado? Nessa reestruturação não vai aparecer emendas para mudar o texto da MP? Pode até ter, e é legítimo e é regimental apresentar destaques, repondo o tema da FUNASA. Se o governo convenceu a maioria dos deputados e senadores que, não tendo FUNASA, mas a política pública vai ser garantida do saneamento, do apoio público à política de saneamento no país, não precisa ter FUNASA. Mas também não é um cavalo de batalha e eu acho que tem sempre em negociação porque o Congresso tem autonomia para fazer alterações. E o próprio relator já está colhendo algumas alterações, vai apresentar o relatório provavelmente nessa próxima sexta-feira já para o governo, acertando essa relação e mediação entre o relator, que acolheu as demandas dos deputados e senadores. Tem alguma que o senhor poderia citar? Tem o debate da relação do CAR, que estava no Ministério do Meio Ambiente, está se discutindo também uma composição. Em relação à CONAB, está se discutindo inclusive a emissão de um decreto de compartilhar a gestão da CONAB com o MDA-F, com o MAPA. Tem o debate da FUNASA, que está presente ainda, é um debate em aberto para dialogar com o governo, se reincorpora novamente na estrutura ministerial a FUNASA ou mantém a extinção que foi proposta no início do governo. Então, são temas que estão sendo debatidos e acredito que a gente vai chegar num consenso e vai aprovar a medida provisória para dar e reestruturar o governo para o crescimento econômico, para o crescimento e uma política social que abrange todo o povo brasileiro e uma política não só de inclusão, mas de inclusão produtiva. Eu acho que os ministérios da Fazenda, do Planejamento, da Indústria, Comércio e Serviços estruturam o novo governo com uma perspectiva de desenvolvimento econômico, com inclusão social e oportunidades. Eu acredito que, junto com esses temas, o aumento do servidor público federal que aprovamos agora pela PLN de 9%, motiva o servidor para melhorar a qualidade do atendimento ao serviço público brasileiro e garante um bom início do governo com a PEC da transição e a reestruturação dos ministérios. Nós vamos ter a retomada, a reconstrução do Brasil com muita democracia, com muita pluralidade e diversidade e com muita união. Deputado Pedro Kizai, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos sobre esse MP que está em tramitação aqui no Congresso. Obrigado, Regina. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo um momento de esperança, de reconstrução e de transformação do Brasil, onde cada brasileiro possa se orgulhar de ser brasileiro. E o governo tem essa tarefa de governar. E vamos governar para todo o povo brasileiro. Eu conversei sobre a medida provisória que reestrutura a administração federal. Foi com o integrante da comissão mista, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.